Boa noite, meus amigos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los mais uma vez. E hoje, particularmente, porque é uma palestra, como todas as outras, mas um pouco diferente. Porque, pelas circunstâncias, o salão está em reforma, então a palestra de hoje é aqui. Então, tem esse jeito meio retrô, né, irmã? Sim. Tem muita saudade para todos nós, porque nós, os mais velhos da casa, quando chegamos aqui, as palestras eram aqui nesse salão. E hoje então tem esse gostinho de passado, um gostinho mais muito interessante. Mas vamos dar início às atividades, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos uma vez mais, reunidos em seu nome, para mais uma noite de estudos. Quando vimos, Senhor, buscar um pouco de entendimento, de consolo e de assistência para o enfrentamento dos dias difíceis que o mundo nos oferece. Sabemos das dificuldades desses dias atuais, com tanta violência, tanta guerra, tantos acidentes das mais variadas causas. E todos eles têm em comum um sofrimento muito grande para as pessoas. Espíritos que sofrem as dificuldades das desencarnações violentas, as famílias que se deparam com perdas importantes no seu seio. Muita dor, muita tristeza nas catástrofes que se abatem. Então, Senhor, necessitamos desse recarregar das energias que a casa nos oferece, através da bondade e da misericórdia dos amigos espirituais. Nesse ambiente de recolhimento, de prece, de estudos, vimos buscar esses fluidos tão positivos que nos oferecem os amigos da espiritualidade, para que enfrentemos as nossas dificuldades naturais em decorrência das nossas imperfeições. Por fim, Senhor, seja a nossa rogativa de assistência para o nosso Armando e para cada um de nós, de forma que a mensagem seja trazida e absorvida a benefício de cada um dentro das suas necessidades. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo do nosso querido Armando Menezes. O Armando é aquela figura de quem nós sofremos muita saudade porque ele trabalha longe, trabalha em Belém do Pará. Então, vem eventualmente para cá e cada vez que ele vem, a casa vai traz o Armando para nos alegrar com o seu conhecimento, com as suas palestras, com a sua simpatia na transmissão do conhecimento da doutrina espírita, que ele tem em grande quantidade. E nessa noite, ele, que é prático, piloto de navio em Belém do Pará, marido da nossa Cidinha, nossa querida trabalhadora, pais, os duas companheiras que também trabalham na casa, do nosso filho do André, que já foi embora, só deixou saudade do André. E nesse ambiente de tanta alegria pelo reencontro, é que nós anunciamos o nosso Armando Menezes. Uma boa noite a todos. Não é palestra, é conversa, né? Está tão aconchegante aqui. Gostei da lembrança, Joaquim. A gente está tentando lembrar que ano que a gente saiu daqui e foi para lá. 95 talvez, né, Joaquim? Volta de 95. A gente começou a frequentar a casa em família em 97. Então, a vinda aqui deve ter sido em grupos de estudo, que a memória não deve ter sido em grupos de estudos que a gente fazia aqui e passou lá para baixo em 97 e depois lá para o outro maior, né?
Que ano? Pergunta de prova, né? Isso é com a Estela. É com a Estela. E por falar em pergunta de prova, eu gostei, né? Porque o Joaquim falou, né? Senta mais perto, né? O pessoal, eu sentava sempre na última cadeira para o professor não me ver, né, na aula, né? Porque quando o professor vê, começa a fazer pergunta, né? E aí eu sentava no meio da bagunça lá atrás, né? Quando começava a bagunça, ninguém sabia quem estava fazendo, porque estava escondido atrás dos outros, né? E o pessoal da frente são os CDFs, que a gente chamava, né? Que é o pessoal que está mais... O pessoal agora de lá de trás ficou preocupado, né? Será que a gente não está interessado em aprender? Mas é muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar aqui nessa Sociedade Espírita Renovação, que nos traz oportunidades sagradas para a nossa renovação. E como disse o Joaquim, de forma muito inspirada, nosso querido Joca, como eu chamo carinhosamente, trocentos anos de amizade, né, Joca? Tanta dor, tanta aflição, tantas guerras, tantas perdas, tantas doenças, tanta corrupção, tantos desmandos no mundo, né? Tantas mortes, tantos assassinatos. Não bastasse a dor de nós vivermos em um mundo material e das agruras que a matéria em si já nos traz, nós ainda nos matamos uns aos outros. Se não fisicamente, com deslealdades, com mentiras, com calúnias. E nós então percebemos que viver nesse planeta é de fato um peso, um fardo muito grande. E nós lembramos então do nosso sublime Nazareno, caminhando pelas estradas empoeiradas da terra onde veio, para nos salvar, quando encontrou um jovem que era identificado por todos como o jovem rico. Lembram dele? E ele então encontra Jesus e de frente pergunta para ele: mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Muitas vezes nós falamos nesse jovem e o encaramos como um jovem equivocado, mau, materialista, mas vejam a preocupação dele em procurar o mestre para perguntar a ele o que deveria fazer ele para ter a vida eterna. Talvez esse jovem já tivesse ouvido as palavras da prece do Joaquim, que não é lá muito fácil viver aqui na Terra. E ele então foi perguntar a Jesus: o que é que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus responde a ele o que ele deveria fazer. Lembram do que era? O decálogo, né? O resumo do decálogo: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrareis vosso pai e vossa mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Foram as palavras do mestre a ele. E ele, naquele momento, com o coração confortado, disse: mas isso eu já faço desde jovem, desde criança. E vejam a preocupação dele. Se ele fora até Jesus, perguntar o que ele devia fazer, o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, ainda fazendo tudo aquilo, ainda cumprindo com todos os mandamentos, porque ele perguntou e Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele, quais? Ele ainda perguntou para se certificar de quais seriam. E ele tinha ciência de que aqueles mandamentos ele cumpria. E por que então ele buscara Jesus? Porque quando nós temos essa sensação de completude, essa paz no coração de dever cumprido, nós acalmamos, boa noite, nós acalmamos o nosso coração. Mas ele foi até o encontro de Jesus, do Cristo, para perguntar o que mais faltava. Porque, obviamente, ele sentia aquele vazio no coração. Ainda fazendo todo esse bem, ele sentia algo faltava. Ainda faltava alguma coisa, ou algumas coisas. E é muitas vezes exatamente esse vazio
que assalta os nossos corações. Em revendo a lista dos mandamentos que Jesus repetiu a ele, muitas vezes nós também podemos dizer a nós: mas eu busco a seguir o Cristo. Eu já não assassino mais ninguém. Eu não sou adúltero. Eu não furto. Eu não presto falso testemunho. Eu honro e cuido. Amo, respeito. Sou leal e grato ao meu pai e à minha mãe. Eu procuro amar ao próximo como a mim mesmo e estendendo todos os benefícios que Deus possa me conceder aos meus irmãos, da melhor forma que eu consiga. De onde então esse vazio? Por que nós sentimos esse vazio nos nossos corações? Também assim como o jovem. E mais especialmente, porque é que quando os grandes males, as aflições, as dores da vida nos chegam, é que nós pensamos nisso. Mas o que mais eu precisaria fazer? Eu não cumpro com esses mandamentos desde jovem? Será que eu esqueci do primeiro? Qual é o primeiro mesmo? Não tereis outros deuses diante de mim. Não é? Não prestareis culto soberano a nada que esteja no céu, na terra ou embaixo nas águas. Será que eu esqueci desse? Não, esse não. E o segundo? Pode ser que eu tenha esquecido do segundo. Qual é mesmo? Não tomar o santo nome, o nome de Deus em vão. Não, mas eu não tomo o santo nome de Deus em vão. Eu não faço isso. Já sei, esqueci de santificar o dia de sábado. É o terceiro, não é? Esquecemos? Quem sabe não. Quem sabe não tiramos esse dia para as nossas orações de forma mais profunda, para o Evangelho no Lar, que é o convite que nós recebemos aqui no nosso panfleto da entrada. Quem sabe nós não lembramos dele também? Ah, já sei. Faltam os últimos. Porque Jesus falou daqueles do meio. Faltam os dois últimos. Lembram quais são? Claro, né, que lembra. O pessoal da frente lembra, né? A gente já dá um Google aqui. Já. O de trás não vai lembrar do da frente. Como é que a gente vai cumprir o mandamento se a gente não lembrar dele? Como? O nono, não desejareis a mulher do próximo. Não é? Isso não vale para as mulheres. A mulher pode desejar o homem do próximo, né? Pode? Não? Mas por que Moisés falou que era só não desejar a mulher do próximo? E o último, não desejareis nada que pertença ao seu irmão. Que nós podemos trazer daquela fala de lá, né, para a atualidade, né? Nem a sua casa, nem o seu carro, nem as suas roupas, as suas vestes. O mais atual ainda, nem as suas amizades, nem o respeito, talvez a beleza física, a inteligência, as suas relações. Não é isso atual? Os seguidores do Instagram, os likes, né? Não desejai o do irmão, o dele. Nós podemos conquistar os nossos. As nossas amizades, os nossos amores, as nossas conquistas materiais, mas não desejar o do outro. Mas ainda quando a gente faça e grave, gente, grave o decálogo, lembra onde está, né? Êxodo, capítulo... Eu vou ali rápido e já volto enquanto vocês pesquisam, combinado? Deuteronômio, capítulo... O decálogo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Estudar Jesus para dar cumprimento às leis nas nossas vidas. Mas ainda quando a gente estude, ainda quando a gente procure seguir, mesmo que a gente não lembre, e aí quando nós vamos ler, não, mas isso eu cumpro sim. Por que isso na minha vida? Por que eu ainda vivo nesse lugar? E olha que nós moramos em Curilinda, né? Curilinda, já ouviram falar? É essa cidade aqui. Tem tantos lugares tão piores, né? Na Terra. Aliás, poucos lugares tão maravilhosos quanto a nossa Curilinda, né? Ainda que a gente viva aqui, nós vemos tantas dores, tantas agressões, tantas desavenças, tantos conflitos, tantos aflitos. Por quê? Porque tudo isso, se eu cumpro a lei,
como o jovem que encontrou Jesus. Por que tudo isso nas nossas vidas? Nós nos perguntamos, sem muitas vezes nos darmos conta de onde nós estamos. Não só falando na cidade, e nem no país, mas no planeta. Onde é que nós estamos? Isso é importante nós lembrarmos. Para conversarmos com o nosso próprio coração, quando aquele vazio, aquela aflição, aquela dor, seja nos momentos de calmaria em mar de almirante, ou seja naqueles momentos de angústia pelas dores que nós passamos, para nós lembrarmos onde é que nós estamos. E no capítulo 5 do nosso Evangelho, existe uma mensagem de um espírito chamado Lacordaire, que nos situa onde é que nós estamos. Assim como Santo Agostinho também nos lembra onde nós estamos. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, nos diz Lacordaire. E nos lembra que quando o Mestre nos disse essas palavras, ele não se referia de forma geral a todos. Todos seriam bem-aventurados, porque nos lembra Lacordaire que todos na terra, vejam a lucidez do Espírito, vejam o que ele diz, todos na terra sofrem. Sejam aqueles que ocupam tronos ou aqueles que dormem na palha. Todos nós na terra sofremos. É Lacordaire nos situando onde é que nós estamos, quebrando a ilusão de que se tivermos, não sofreremos, rompendo com a grande ilusão de que se formos, não sofreremos. Independentemente do ser ou do ter, ainda estamos na terra. Ao que corrobora Santo Agostinho na mensagem logo a seguir, nos dizendo, nos perguntando, seria por acaso a terra um lugar de gozo e deleites? Haveríamos de esquecer as palavras do profeta, quando nos lembrou que haveria prantos e ranger de dentes para todos aqueles que nascessem nesse vale de sombras, chamado terra. Palavras de Santo Agostinho, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também, assim como Lacordaire, nos situando onde nós estamos. Na Terra. No planeta Terra. É essa a destinação da Terra. Ainda é esse o nosso nível. Mas como assim? Mas por que eu tenho que conviver entre aqueles que matam, entre os assassinos, entre aqueles que adulteram, que roubam? Por que eu ainda tenho que viver ao lado dos ingratos, que não honram o pai e a mãe? Por que eu ainda preciso conviver com aqueles que prestam o falso testemunho, com os egoístas, que não amam o próximo como a si mesmo e retêm apenas para si todos os benefícios materiais, intelectuais, de oportunidades sagradas que Deus os concede? Por que nós ainda temos que viver ao lado deles? E vem então aquele vazio, aquelas dúvidas, aquela dor nos nossos corações, e nós corremos atrás das respostas, não de forma explícita muitas vezes, lembrando, claro, especialmente nós espíritas, da solidariedade entre as nossas inúmeras encarnações até hoje. Mesmo assim, às vezes essas aflições são tão grandes que nós nos perguntamos, mas o que é que eu haveria de ter feito para passar por isso? Para conviver no meio dessas pessoas, para sofrer por essa ou por aquela ingratidão, para receber essa ou aquela doença, para perder o meu amado ou a minha amada, que muitas vezes parte de junto de nós, de volta à verdadeira vida antes de nós.
E nós, muitas vezes, desejaríamos tanto nós termos partido e não eles. Por quê? Porque todas essas dores nas nossas vidas? Porque nós estamos na terra. E nós então acreditamos, ainda que não façamos imagem esculpida de nada que esteja no céu, na terra, ou embaixo das águas, e lhes prestemos culto soberano, ainda assim, nós plasmamos, por assim dizer, a imagem sagrada, a nossa ilusão da felicidade plena e absoluta na terra. E lhes prestamos culto soberano. Sim, viemos para a terra para sermos felizes, como se aqui fosse o lugar de felicidade. E lhes prestamos culto soberano. E olhando especialmente nesses meios de comunicação, aqueles que acreditamos serem felizes, não entendemos por que somos abandonados por essa imagem que cultivamos como objetivo de nossas vidas, a felicidade. Quantos não nos ensinam, nos tentam ensinar como ser felizes aqui na Terra? Já ouviram? Em busca da felicidade, a procura da felicidade, os tantos passos para ser feliz. Já ouviram falar disso? Os 10 passos, os 5, os 15, os 150 passos para a felicidade. Claro que nós precisamos buscá-la no que for possível aqui na Terra. E Kardec nos diz, em pergunta aos espíritos, que há sim uma cota de felicidade possível aqui na Terra. E qual é? Com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé em quem? Na vida futura. A consciência tranquila, assim como o jovem que encontrara Jesus, e a fé na vida futura. Era isso que ele buscava. Ele queria ter essa fé na vida futura. Ele cumpria os mandamentos, mas ele queria construir dentro de si essa fé inabalável na vida futura. E é o que os Espíritos vêm nos ensinar. Que nós aprendamos a construir essa fé inabalável na vida futura. Porque o sentido da vida não é a busca por essa felicidade inexistente aqui na Terra. Porque nós também aprendemos que o Kardec, no mesmo capítulo 5 do nosso Evangelho, que se o homem arrazoado é uma raridade na Terra, aquele completamente feliz nunca foi encontrado. Então, o sentido na vida que nós damos à vida não pode ser o culto soberano, essa imagem fictícia, irreal e impossível que nós criamos de encontrar a felicidade da Terra. Esse não pode ser o sentido da nossa vida. Qual então o sentido da nossa vida? Para que nós estamos aqui? Essa, se vocês não responderem, eu vou embora. Para que nós estamos aqui? Para evolução. É para isso que nós estamos aqui. Para evoluirmos como seres, como espíritos. Evolução não apenas intelectual, em que muitas vezes nós acreditamos tanto, que investimos tão somente nesse crescimento cognitivo nos nossos próprios filhos. Esquecendo do que nos diz Kardec, de que nós, no plano espiritual, aprendemos em 1 hora, intelectualmente, o que levaríamos anos de estudo aqui na Terra. Anos. Em função da obliteração das
limitações a que estamos expostos aqui em função do nosso cérebro, que ainda não aprendemos a usar em toda a sua plenitude. Mas nós estamos aqui para a nossa evolução moral. Esse é o sentido da vida. É para isso que nós estamos aqui. Por isso nós temos família, o berço, a célula máter da sociedade, para que nós começamos a nos desenvolver como seres humanos, como espíritos imortais dentro da família. É para isso que nós saímos para as escolas, não apenas para aprender a ciência terrena, mas também para, no convívio com os nossos professores, os nossos mestres, os nossos colegas, os amigos que viemos a conquistar, nós também aprendamos as virtudes necessárias que nos elevem a outro patamar existencial. Evolução. E como é que nós evoluímos? O que é que nós devemos fazer, assim como perguntara o jovem a Jesus? O que deveria ele fazer para conquistar o reino dos céus? E nós não podemos perguntar o que nós precisamos fazer para evoluir. O que ele fazia? Ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, não é? Não prestava falso testemunho, honrava o pai e a mãe e amava o próximo como a si mesmo. Ele fazia ele além de não fazer o mal, amando o próximo como a si mesmo, ele fazia o bem, não é? Ele além de não fazer o mal, ele fazia o bem, porque amando ao próximo como a nós mesmos, isso é o exercício do amor que nós somos capazes de dar. Porque a medida somos nós. Mas nós não somos a plenitude do amor ainda, embora saibamos amar já. Então, se ele dava daquele amor, ele fazia o bem, não é? Isso seria evolução? Sim ou não? Sim. Ou não? Não? Vocês ficaram em dúvida? Sim, né? Não fazer o mal e fazer o bem não é evolução? E se nós evoluímos, de onde vem, pelo amor de Deus, esse vazio existencial? De onde vem aquele vazio que nós sentimos lá no nosso coração, que nos faz buscar a Jesus e dizer, mas por que eu estou sentindo isso? Eu já cumpro com os mandamentos. Por quê? Porque eu ainda sinto tristeza? Porque eu ainda desanimo? Eu já não faço bem? Eu já não cumpro os mandamentos? Por quê? Não é isso que é evoluir? Como assim eu não estou conseguindo? Como assim a tristeza ainda se abate no meu coração? E às vezes eu caio. E todos aqueles que perderam um ente querido sabem disso. Sabem de que dor nós falamos. Porque a ciência nos diz que existem 5 fases, não é? Do luto, lembram? A primeira, a negação. A segunda, a revolta, a raiva. A terceira, a barganha. Já ouviu falar dessas fases? Depois vem a depressão. E, por fim, a aceitação. Seriam essas as fases de um luto daquele que se separa de alguém, que volta para a verdadeira vida, sem o nosso consentimento, sem o consentimento dos nossos corações. E aí, muitas vezes, pelo menos que nós lembremos, porque muitas vezes descemos com essa programação e nos esquecemos. Embora tenhamos isso, essa certeza lá no íntimo da nossa alma, mas o nosso padrão comportamental diante das dores ainda é o da revolta ou da tristeza. E nós a exercitamos em detrimento das nossas promessas antes da vinda. E muitas vezes nós embaralhamos essas fases. Chegando naquela fase de depressão, nós buscamos a aceitação. E nós sabemos disso porque nós cuidamos de pessoas que perderam seus entes queridos. E muitas dessas conversas, desses atendimentos fraternos,
como nós chamamos na nossa doutrina espírita, nós ouvimos os pais, mães, cônjuges, filhos, netos, avós, amigos dizerem: eu preciso procurar o bem, fazer o bem. Isso me foi receitado na casa espírita. Eu tenho que me enganjar numa tarefa no bem. E a pessoa com aquela dor do luto tão grande, tão desesperadora. Porque o desespero da dor não é apenas ela em si, mas é quando nós a acreditamos sem fim. E diante daquele desespero, a pessoa busca ajuda com os profissionais e deve, com os médicos e deve, para que diante de um psiquiatra, por exemplo, nós possamos receber um medicamento que vai agir na nossa bioquímica do nosso organismo, restabelecendo as sinapses cerebrais, as ligações das células neurais, que possa nos trazer de volta a funcionalidade, a razão, para que daí nós possamos reagir. E então, nessa busca por fazer o bem, nós entramos numa ajuda aqui ou acolá. Eu vou ajudar a fazer cestas básicas, casacos para o frio, marmitas, seja qual for a tarefa daquele enlutado, que aquele enlutado entre na empolgação e na esperança de que aquela dor se aliviará e de que ele passará a aceitação, ele novamente sente o vazio e abandona, na maioria das vezes, a tarefa por ele mesmo escolhida. Por quê? Por que ao invés de sair do passo da depressão para a aceitação, ele volta para o passo anterior, que é a barganha com Deus? Se eu fizer o bem, eu não vou sentir mais isso no meu coração. Pronto, resolvido. O meu ente querido, o meu amado, a minha amada que se foi, estará comigo apenas como uma lembrança suave. E de repente, um perfume, um lugar, o olhar de alguém, uma voz semelhante, o quarto, ou algum lugar que nos lembre mais fundamente o nosso amado, a nossa amada, e nós caímos em pranto compulsivo de saudades, sem entender nada. Por quê? Eu não estou fazendo bem. Eu não cumpro os mandamentos. Se eu cumprir o mandamento não é o sentido da vida? Não é a evolução? Por quê? Porque evolução, queridos irmãos, não é, nunca foi e nem nunca será apenas fazer o bem. Nunca. Evolução é fortificação. Nós não evoluímos apenas fazendo o bem. Nós evoluímos quando nós nos transformamos do carvão obscuro e frágil ao diamante duro e que reflete a luz de Deus. Nós evoluímos sim quando nós fazemos o bem, mas não apenas fazendo o bem. Nós precisamos nos fortalecer. Porque as dores, as aflições, as doenças, as perdas, elas não vêm apenas como expiações. É verdade que a Terra é um planeta de expiações? É ou não é? Não é. Agora ninguém vai responder mais nada, né? É, vocês estão certos. Mas o que mais? Expiações e o que mais? Provas. Por que o sentimento de culpa? Porque a lei de Deus está escrita na minha consciência, eu sei. E eu sinto culpa, porque lá no meu âmago do meu ser, eu sei que eu sou um grande devedor da providência divina. Eu sei que muitos erros eu cometi, mas eu não posso exercitar essa culpa, permitir que ela avance diante de mim como uma sombra e derrote meu ânimo. Porque o amor cobre
Jesus a Maria de Magdala. Quando não se sentia digna de entrar para os seus. Então Jesus lhe diz: o amor cobre a multidão de pecados, em que eles foram ouvidos por Simão Pedro. E depois Paulo nos traz essa verdade. O amor cobre a multidão de pecados. Por que mergulharmos na culpa apenas? Sabendo que o arrependimento, que é a reformulação do nosso proceder, é a luz que vem dissipar as trevas dos nossos erros e nos livrar definitivamente de nos tornarmos paralíticos da culpa. Então estamos aqui, irmãos, não apenas para espiar, mas para provar das virtudes que nos vão permitir alçar outros patamares de vida superior. E para que nós consigamos desenvolver virtudes, nós precisamos de uma em especial, a mais importante de todas, aquela considerada no Evangelho segundo o Espiritismo e nas palavras do próprio Cristo como a mãe de todas as virtudes. Qual é ela? A fé. A fé. A caridade, nos diz Kardec no capítulo 13, ela é até possível. Alguns impulsos de generosidade. Mas nos diz Kardec que a caridade verdadeira, austera, só é possível com a fé. Entenderam por que aquele enlutado sai do projeto a que ele se comprometeu? Ele estava praticando a caridade, única que salva, não é? Fora da caridade? Capítulo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo? 15. Sabia que vocês iam responder. Fora da caridade não há salvação. Basta eu fazer a caridade. Não! Porque é o próprio Kardec que nos ensina. Essa caridade verdadeira só é possível com a fé. É a mãe de todas as virtudes. Fé em quê? Em quê? Na vida futura. Questão, já estudamos isso aqui. Um dia eles vão acabar estourando esse negócio aqui. Boa ideia. Tem giz aqui? Não tem giz aqui. Tem na gaveta? Olha, tem giz aqui. Memória visual é melhor do que o que quer dizer LE mesmo? Questão. Fé na vida futura. Eu consigo ter fé nessa vida futura se eu não confiar nas promessas do Cristo? Não. Eu consigo ter fé na vida futura se eu não confiar no amor de Deus? Consigo? Eu consigo ter fé inabalável nessa vida futura se eu não entender a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Qual é a questão mesmo? Que é Deus? Inteligência suprema. Causa. Quando eu construo essa fé dentro de mim, eu me sintonizo com Deus. E aí, ao invés de meros espectadores, estudantes, discípulos, nós nos transformamos em apóstolos. Apóstolos. Não mais aqueles que olham para a abóbora azul nas nossas cabeças, e hoje a lua está tão linda, e contemplamos essa sinfonia celeste belíssima. Esse céu lindo que se apresenta no zente salpicado de pontos prateados, brilhantes. Nós saímos da condição de espectadores, discípulos e estudantes, e com a construção dessa verdadeira fé nos nossos corações,
nós entendemos que precisamos, além de fazer o bem, nós precisamos nos fortalecer. Sermos capazes de suportar, de aguentar, sem depressão, sem tristeza, ainda que precisamos de ajuda, sem revolta e sem angústia, ainda que precisamos de terapia, a todas as dores que possam aparecer nas nossas vidas. A construção dessa fé nos conecta com o Criador e então, ao invés de meros espectadores da sinfonia celeste que se apresenta dos nossos olhos, desde a vida micro a macro, a construtores, executores da vontade de Deus. Deixaremos apenas de contemplar e admirar as nossas próprias células, como uma célula da minha unha sabe que é da unha e não dos olhos. Como uma célula dos meus olhos sabe que é daí e não do meu estômago. E como essa sabe que não é do meu próprio coração. Ou contemplarmos o universo. Meu Deus, quantos bilhões de sóis em uma única galáxia. Quantos trilhões de estrelas. Quantas galáxias que nós acreditamos saber na nossa pequenez. E nos tornarmos, então, conectados com o Criador, com a construção dessa fé, artífices também dessa sinfonia celeste que rege o universo e que se manifesta nas nossas vidas, apesar de nossa cegueira. Um amigo me contou há alguns dias, transformado, o que acontecera na sua vida. Um milagre. Porque a aura dele se tornara diferente na proximidade conosco. E nós, em notando, você está diferente. E ele me disse, é que um amigo meu me veio visitar lá de Belém do Pará, na nossa terra, lá do Açaí, que nós chamamos de Cidade Morena. Cidade Morena. E ele veio me visitar, na verdade, ele queria ver um padre. Reginaldo Manzotti, não é isso? Reginaldo Manzotti, de uma igreja aqui em Curitiba. E ele tinha muita vontade, ele muito católico, de conhecer esse padre. E ele veio, estava a trabalho no Rio, São Paulo, e veio a Curitiba para tentar encontrar o padre. Foi algumas vezes à missa, mas ele não diz o dia que ele vai, e ele não conseguiu conhecer. E voltou de avião para Belém. E de lá disse para o meu amigo daqui, eu voltarei, eu vou conhecer o padre, porque eu adoro as missas dele. E esse amigo meu me disse, eu fiquei impressionado com aquela fé, com aquela vontade. Então, assisti uma missa. Deixa eu ver, ele não se encontrava, a esposa espírita, frequentadora por muitos anos aqui da Sociedade Espírita Renovação. E ela então orava muito, né? Na voz dos católicos, rezava muito, né? Para que ele se encontrasse, ou no espiritismo, ou no catolicismo, onde quer que fosse, mas que ele se encontrasse com Deus. E ele nunca. E ele brincava muito com ela quando ela vinha aos grupos de estudo, às palestras. Você não acha que é muita reza, não? Está exagerando, é muita reza. Você aguenta tanta reza? E ele viu a missa do padre e se encantou. E disse, eu vou lá ver essa missa, ao vivo. E resolveu ir. O filho, que seguia o mesmo caminho e morava no exterior, estava em Curitiba. Se você vai na missa, o que você vai fazer na missa? Pela pergunta do filho, nota-se que o filho seguia o mesmo caminho do pai. Desencontrado de qualquer religião que levasse a Deus, ele disse, tá bom, eu vou te prestigiar, eu vou junto com você. Quem sabe o padre abençoa a esposa grávida, o nosso neném que está chegando. Ele chegou a chegar na igreja em família e foram pedir, será que o padre poderia abençoar? Ele é muito ocupado, é muita gente que quer falar com ele. E aí ele disse, poxa, então a pessoa perguntou. Ele estava. E o amigo já tinha ido embora para Belém. Ele disse, você pode fazer o seguinte para você chegar mais perto do padre. Você não quer executar essa tarefa de mostrar a placa aqui, aí você fica mais perto do padre. Quem sabe você não consegue falar com ele? Ele, eu quero. Mas nesse momento deram uns números lá, a igreja completamente lotada. Todo mundo que entrava ganhava um número para ser sorteado uma cesta lá.
Sacrifício de pães. De pães, né? Abençoados, né? Frutificados na nossa linguagem, abençoados por ele. E todo mundo recebeu um número. E aí ele ajudou na missa, mas não conseguiu falar com o padre, saiu triste. Sentou, quando ele sentou, sorteio do número, o dele. Ele não acreditou. Levantou e foi receber das mãos do padre, Reginaldo, a cesta. E eles todos ficaram muito emocionados. Ele recebeu a cesta e o pai recebeu uma ligação do amigo de Belém. Eu não acredito, eu estou vendo ele na televisão, seu filho. E o resultado é que esse jovem mudou-se de volta para o exterior, mas para uma casa nova, bem em frente a uma igreja. Ele achou uma casa para morar, ele alugou a casa e depois olhou para frente de uma igreja católica. E o pai agora anda com uma imagem de Nossa Senhora aqui. E a aura dele se modificou tanto que na proximidade deles nós sentimos a aura dele diferente. Vejam o que significa sinfonia celeste. Vejam o que significa providência divina. E vejam que a sabedoria do Pai não se manifesta apenas nas nossas células, no universo micro e no macro, nas estrelas e nas galáxias, mas nas nossas vidas. Quando, por exemplo, antes de perder um grande amado ou uma grande amada, nós conhecemos a doutrina espírita, que não nos tira a dor, mas sem nenhuma dúvida, nos tira do desespero. Vejam como a providência divina se manifesta nas nossas vidas, nos trazendo aqui hoje, a cada um de nós, para que nós possamos nos encontrar com os nossos superiores, aqueles que nos antecederam na jornada evolutiva, que comparecem aqui no mundo invisível para nos consolar, nos inspirar, nos ensinar Jesus. Que todos nós, queridos irmãos, possamos contemplar essa sinfonia celeste, não apenas manifestada na vida microbiana ou no universo que possamos contemplar com os nossos olhos, mas que possamos reconhecer essa sinfonia celeste como providência divina nas nossas vidas, especialmente quando nos foi dado a oportunidade de conhecer o Consolador, descrito em João 14, que viria em nome de Jesus, relembrar tudo aquilo que ele nos ensinar e além o que ele não pôde nos ensinar quando entre nós esteve. Que Jesus abençoe a noite de vocês, o retorno aos lares, a vida de vocês e a volta de vocês nessa casa abençoada que funciona como um verdadeiro farol de luz, iluminando as nossas vidas, os nossos corações e as nossas mentes. Agradecemos ao Armando a mensagem. É o tipo da mensagem que a gente precisa, de vez em quando, né? Sermos sacudidos das nossas responsabilidades, da nossa forma de ver a vida, de entender a vida e de nos entendermos. Obrigado, Armando. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades, depois passaremos aos passes e pedimos que os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade desta noite de estudos, de aprendizado, de reflexão. Quando somos lembrados das nossas responsabilidades perante nós mesmos,
perante o próximo e perante Deus. Se conseguirmos, Senhor, o necessário equilíbrio de atentarmos para uma vida sadia no relacionamento com esses três aspectos da nossa vida: nós mesmos, o próximo e Deus. Haveremos de encontrar o melhor caminho de cumprir os compromissos assumidos perante a espiritualidade por ocasião da nossa reencarnação. E Jesus nos dê o nosso necessário discernimento para que nos ponhamos a campo e sejamos capazes de, através do estudo e da persistência, dessa luta permanente contra nós mesmos, buscarmos melhores dias observando as divinas leis. Que o Mestre nos acompanhe no retorno dos nossos lares, que assista aos nossos familiares e que a sua paz se estenda sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.